Resolução das questões da aula 18D. No gráfico, nós temos essa reação aqui representada. A partir do momento que as concentrações se tornam constante, inicia o equilíbrio químico, que permanece até o final ali, tá? Então, pessoal, qual é a condição para existir o equilíbrio químico? Que a velocidade com que os reagentes reagem seja igual à velocidade dos produtos. Então, ó, esta é a velocidade dos reagentes e esta aqui é a velocidade dos produtos. A partir do momento que se estabelece o equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes e dos produtos não mais variam. Permanecem o quê? Constante. Então, resposta letra A na questãozinha de número 18. Vamos com a questãozinha de número 2. Diz assim, ó. Quando nós temos um equilíbrio químico, as concentrações de todas as espécies reagentes e produtos se tornam iguais. Povo, não é iguais, elas se tornam constantes. O que se torna igual é a velocidade dos reagentes e produtos. E tem os produtos reagem com a mesma velocidade em que são formados. Então, ó, os reagentes se transformam em produto com uma velocidade. Daí depois, os produtos voltam a ser reagentes com uma velocidade. Quando essas duas velocidades se tornam iguais, nós temos o equilíbrio. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Ambas as reações direta e inversa continuam após o equilíbrio químico ser atingido com a mesma velocidade. Perfeito. Esta é a condição do equilíbrio, né? Item 3. As concentrações das espécies nos reagentes e produtos permanecem constantes. Sim, verdade. Item 4. Todas as espécies químicas param de reagir. Não, pessoal. No equilíbrio, a reação não está parada, tá certo? Olha aqui, pessoal. A reação ocorre nos dois sentidos, com igual velocidade. Se a reação ocorre nos dois sentidos com igual velocidade, como é que vai estar parada? Não, né, pessoal? Não está parada. E questão 3. Um equilíbrio é estabelecido quando, moçada? Quando a velocidade dos reagentes se torna igual à velocidade dos produtos. Isto aqui causa uma consequência na reação, que as concentrações dos reagentes e ainda dos produtos ficam de que jeito? Constantes, tá? Porque a reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade. Então, a resposta letra C. A concentração dos produtos e dos reagentes permanece constante. Por causa disto aqui, ó. Reação ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade. Questão 18. Baseado no equilíbrio em termos da concentração, qual está errada, tá? Então, lembre, tá certo? Que na constante de concentração, na parte de cima vai os produtos elevado no seu coeficiente e na parte de baixo vai os reagentes elevado no seu coeficiente, tá? Então, pessoal, no KC, tá? Não entra sólidos, tá? Em nenhuma constante de equilíbrio entra sólidos, tá? E
Se a constante de equilíbrio for de um sistema heterogêneo, que tem misturado sólido, líquidos ou gases, não entra também líquidos puros, tá? Então, qual é a que está errada? A letra E, pessoal. Ó, este aqui, ó, é sólido, não vai entrar, e este aqui também não vai entrar. Então, o Kc aqui teria que ser assim, ó, a concentração do CO2 ao cubo, porque o coeficiente é 3, vira o cubo, dividido pela concentração do CO ao cubo, por causa desse 3 que aparece aqui. Produto em cima, reagente embaixo, né? Sempre assim. Questãozinha de número 5. Eles pedem a constante de equilíbrio, novamente, em termos da pressão. E, novamente, a que está errada, tá? Então, olha aqui, ó. A constante de pressão, ela é desse jeito, ó. Vai aqui, pessoal, a constante de pressão do produto elevado no seu coeficiente, aqui, ó, a pressão do reagente elevado no seu coeficiente. Mas quando a gente tem a constante de pressão, não podemos esquecer que entra somente gases, somente gases. Então, a resposta é a letra B. Por que que é a letra B, pessoal? Se for a letra B, tá certo? Que é a resposta errada, esses caras que são aquosos não poderia aparecer aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Nada disto iria aparecer. Então, a errada é a letra B. Questão de número 6. Para esta reação, tá certo? Qual é o valor da constante de equilíbrio? Então, vamos lá, ó. Olha bem. O Kc é a concentração de HI ao quadrado, por causa desse 2, dividido pela concentração do H2, vezes a concentração do I2. Quanto que vale o HI? Tá aqui o valor, ó. Porque a partir daqui está em equilíbrio. Quanto que vale, ó? 0,08. Então, a gente tem aqui como valor 8 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Quanto que vale o H2? Olha aqui o H2, ó. Quanto que vale? 0,02. Então, 2 vezes 10 na menos 2. Quanto que vale o I2? Está aqui o valor, ó, 0,04. Então, 4 vezes 10 na menos 2. Isto aqui é igual a 64 vezes 10 na menos 4, dividido por 8 vezes 10 na menos 4. Ó, cortei os 10 na menos 4, 64 dividido por 8, 8. Então, a resposta é a letra o quê? A letra A, na questãozinha de número 6, letra A. Vamos fazer a questão de número 7. Então, na questão de número 7, a gente tem aqui a reação, tá? E daí que quando foi alcançado, em que minuto foi alcançado o equilíbrio? A partir do momento em que as concentrações não mais variam. E isto aí, pessoal, acontece aqui em torno de 10 minutos, ó. Não varia mais a concentração. Então, em torno de 10 minutos. Então, não é A, não é C, não é D. Então, ó, é B ou E. Segunda pergunta, quanto que vale o Ke para esta reação aqui? Então, a constante de equilíbrio é a concentração
do produto C vezes a concentração do produto D, dividido pela concentração do reagente A e a concentração do reagente B. Quanto que vale o C no equilíbrio? Ó, 2,5. Então, o C vale 2,5. Quanto que vale o D? O mesmo valor, ó, 2,5. Quanto que vale o A no equilíbrio? 1. Quanto que vale o B no equilíbrio? 1 também. Então, isto aqui ficou igual a 6,25. Portanto, resposta letra E. Questão de número 8. Para esta reação, quanto que vale a constante de equilíbrio? Então, ó, constante de equilíbrio é a concentração de N2O4 dividido pela concentração de N2 ao quadrado. Por causa desse 2 aqui é que está o quadrado. Daí, eles dão os valores, pessoal, quando em equilíbrio, ó. O N2O4 vale 0,5. Então, 0,5 elevado a 1. Quanto que vale o NO2? 0,25. 0,25 ao quadrado. Então, isto aqui ó, vai dar 0,5 e aqui vai dar 0,0625. 0,5 dividido por 0,0625 dá 8. Então, respostazinha, letra A, na questão de número 8. Questão de número 9, tá? Então, a gente tem o equilíbrio. Observe que nós temos aqui um volume, ó, 2 decímetro cúbico. Mesma coisa que 2 litros, tá? Mesma coisa que 2 litros. E daí, lá no equilíbrio, tem 1 mol de H2S, 0,2 mol de H2 e 0,8 mol de S2. Qual o valor da constante de equilíbrio aí? Lembro vocês que quando a gente faz esses colchetes, a gente está falando de concentração molar. E concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Por isso, moçada, que fica, ó, mol dividido por litro. Não esqueçamos isso, tá? Então, ó, como é que fica essa constante aqui? Então, ó, Kc é a concentração do H2 ao quadrado vezes a concentração de S2 na 1, porque só tem um aqui, ó, tem 2 e aqui tem 1, ó. Então, na 2 na 1. Dividido pela concentração de H2S ao quadrado, por causa desse 2. Então, quanto que vale o H2 no momento do equilíbrio? Vale 0,2. Então, eu tenho, ó, 0,2 dividido por 2 ao quadrado. Quanto que vale o SO2 no momento do equilíbrio? 0,8. Então, 0,8 dividido por 2. Quanto que vale o H2S no equilíbrio? 1 mol. Então, ó, 1 dividido pelo volume, que é 2 ao quadrado, tá? Daí, a gente faz essa continha toda aí, moçada, e nós vamos ter aqui o seguinte, 0,1 ao quadrado vezes 0,4. Aqui, dividido, o quê? 0,5 ao quadrado, ó. 0,5 ao quadrado. Quanto que vai dar isto aí? Então, aqui, ó, vai dar 0,01 vezes 0,4, dividido por 0,25. Então, isto aqui vai ficar, ó, 4 vezes 10 na menos 3.
dividido por 0,25. 4 dividido por 0,25. Mesma coisa que 16, vezes 10 na menos 3, ou 0,016. Letra A aí, tá? Questão de número 10. O que nós temos na questão de número 10 ali? Então, nós temos aqui, tá? Que no momento do equilíbrio tem essa quantidade de N2, essa quantidade de H2, o valor da constante de equilíbrio está aqui. Qual o valor da concentração da amônia em mol por litro? Então, como é que fica essa constante aqui? Então, ó, Kc é igual a concentração de NH3 ao quadrado, em parte de baixo os reagentes, concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Vamos substituir? O Kc vale 6,125 vezes 10 na 4. O valor da amônia é a pergunta. Então, ó, concentração de NH3 ao quadrado. Valor do N2, 1 vezes 10 na menos 12. Então, 10 na menos 12, elevado na 1. Valor do H2, 2 vezes 10 na menos 8. 2 vezes 10 na menos 8, ao quadrado. Então, ó, 6,125 vezes 10 na 4 é igual. Concentração de NH3 ao quadrado. Aqui fica 10 na menos 12, 2 ao quadrado, 4, vezes 10 na menos o quê? 16. Né? Igual a 10 na menos 16 ali. Não, pessoal, isso aqui, ó, é o cubo. O hidrogênio, aqui, ó, o cubo, então, ao cubo. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Daí, menos 8 vezes 3 na menos 24, ó. Menos 24. Então, eu tenho 6,125 vezes 10 na 4, concentração de NH3 ao quadrado, e aqui, ó, 8 vezes 10 na menos 36. 8 vezes 10 na menos 36. Isto vai vir para cá multiplicando, vai ficar 4,9 vezes 10 na menos 32, igual a concentração de NH3 ao quadrado. Esse 2 vai para lá como raiz. Então, ó, concentração de NH3 é a raiz quadrada de 49 vezes 10 na menos 32, que é igual a 7 vezes 10 na menos 16 mol por litro. Ó, vezes 10 na menos 16 mol por litro. Então, a respostazinha é a letra D na questão de número 9. 11, tá? Número 11. Então, a gente tem o equilíbrio. Daí, nós temos aqui a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio e a pressão parcial do dióxido de nitrogênio. Qual a constante de equilíbrio? Em função da pressão, o Kp. Então, ó, produto em cima, reagente embaixo. Então, ó, pressão parcial do NO2 ao quadrado por causa desse 2, dividido pela pressão parcial do N2O4. Como a gente tem os valores, a gente vai substituir. O NO2 é 1,8. Então, ó, 1,8 ao quadrado. E o valor
deste aqui está aqui, ó, 1,4. Faz essa continha, 2,31 atm. Letra D na questão de número 11. Questão de número 12. Vamos olhar a questão 12. Então, nós temos o equilíbrio, temos novamente as pressões parciais dos componentes ali e queremos saber quanto que vale o Kp. Então, ó, constante de pressão é produto em cima, reagente embaixo. Pressão do NH3 ao quadrado dividido pela pressão do N2 na 1 vezes a pressão do H2 ao cubo, por causa daquele 3 ali. Como a gente tem os valores, vamos substituir. Quanto que vale o NH3? 0,01. 0,01 ao quadrado. Quanto que vale o N2? 0,5. Quanto que vale o H2? O H2 vale 0,1. Então, 0,1 ao cubo. Faz essa conta toda aí, a resposta vai dar igual a 0,2. Portanto, resposta letra C na questão de número 12. Pessoal, a questão de número 13 a gente resolveu na videoaula, tá certo? Então, se tu não lembra como faz, olha de novo a videoaula, que no final da videoaula eu resolvi a questão de número 13. Vamos ver a questão 14. Como que fica a 14? Então, eu tenho aqui o equilíbrio e o valor do Kc, tá? Daí diz aqui que a glicose vale 0,7 mol por litro. Quanto que vale a frutose? É a pergunta. Então, ó, o Kc é a concentração da frutose dividido pela concentração da glicose. O valor do Kc, 0,43. A concentração da frutose é a pergunta. E a glicose vale 0,7. Então, multiplicou. A concentração da frutose é igual 0,43 vezes 0,7. Isto dá igual a 0,3 mol por litro. Resposta letra C. Questão de número 15. Nós temos as reações 1 e 2 e queremos saber quanto que vale o ΔH. ΔH não. A constante desta aqui, tá? Então, moçada, o que que tem só na primeira que tem aqui na pergunta? Só na primeira e tem na pergunta. Pode ser a água gasosa, ó. Só tem na primeira e tem na segunda aqui, ó, na pergunta. Agora, o que que tem só na segunda e tem na pergunta? Só na segunda e tem na pergunta. Pode ser o FeO, sólido, ó. Tá? Então, a água. Eu quero a água antes da seta. Uma, é o que tem ali. Então, aqui, ó, eu não preciso fazer nada. Deixo como tá. Se deixo como tá certo, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, vezes 1. Deixo como tá. Então, o valor desse K aqui, ó, continua do jeito que tá ali, ó. 1,6. Agora o FeO, eu quero depois da seta, ó, e aqui tá antes. Então, eu tenho que inverter. Quando eu inverto, o produto vira reagente e o reagente vira produto. Então, o K fica ao contrário. Então, aqui, ó, vai ficar igual a 1 sobre 0,67. Quanto que vai valer o K?
O K aqui, pessoal, da pergunta, o K3 vai valer o quê? Então, vai valer o seguinte. A de baixo é a soma dessas duas de cima aqui, ó. Ó, esta reação de baixo é a soma das duas de cima. Então, o K3 é, pessoal, vezes esses dois valores. Boris, por que é vezes? Vejamos, pessoal. Vejamos um exemplo aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o seguinte. O N2 reage com 3H2 e forma 2NH3, correto? Qual é o Kc desta reação? Concentração de NH3 ao quadrado, baixa os reagentes, ó, N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Então, quando aqui está multiplicado, olha o que vira aqui, ó, um expoente. Quando aqui está multiplicado, vira um expoente, ó. Quando aqui está somado, aqui vira multiplicação. Então, a soma dessas duas reações deu a de baixo. Então, eu somei as duas para chegar aqui. Então, ó, quando a gente soma, na constante vira vezes. Por isso que aqui eu tenho que fazer vezes. Então, vai ficar, ó, 1,6 vezes 1 dividido por 0,67. Quanto que vai dar isto aí? 2,39. Resposta letra B na questão 15. Questão 16, moçada. Considere o equilíbrio químico, né? Esse que está aqui. Diz que a pressão total, ó, é 6 atm. Assinale a alternativa que contém o valor da constante de equilíbrio. Bom, nós temos a pressão total. Nós temos que descobrir a pressão parcial do B e do C. Por que que não precisamos calcular a pressão do A? Porque o A é sólido. Então, a pressão só atua sobre os gases, o B e o C, tá? Daí vamos lembrar, ó, como que eu calculo a pressão de um gás X, tá? Pressão de um gás X. Então, vai ser a fração molar do gás X vezes a pressão total. E como que se calcula a fração molar do X, tá? Fração molar do X, ó. O número de mols do X pelo número de mols total. Então, nós vamos ter que fazer essas continhas aí, tá? Então, vamos lá. Pressão do B. Então, ó, quantos mols eu tenho do B? 2, ó. Qual é o número de mols total dos gases? 2 mais 1. Qual a pressão total? 6 atms. Então, a pressão do B é igual a 4 atms. Agora, vamos calcular a pressão do C. Então, ó, quantos mols de C eu tenho? 1. Qual o número de mols total? Os 2 do B mais o 1 do C, vezes a pressão total, que é 6. Então, a pressão de 6 é igual a 2 atms. Então, agora eu posso calcular a constante de pressão. A constante de pressão vai ser, ó, parte de cima produto, parte de baixo reagente. Então, a pressão do B ao quadrado vezes a pressão do C, não, dividido pelos reagentes. Mas não tem reagente gasoso, ó. Então, aqui não vai nada. Então, seria o número o quê? 1. Então, ó, o Kp é a pressão de B, 4 ao quadrado. E a pressão de C é igual a 2. Então, a constante de pressão
é igual 4 ao quadrado, 16, vezes 2, igual a 32. Portanto, a respostazinha é a letra C na questão 16. Vamos com a 17. Na questão 17, nós temos o seguinte, tá? Temos aqui o equilíbrio, daí nós temos aqui, tá certo? As seguintes informações. Que a expressão ali pode ser utilizada em relação a um sistema em equilíbrio representado e mantido em um recipiente fechado, sob a pressão de 6 atm, constituído de 0,2 mol de SO2, 0,8 mol de O2 e 1 mol de SO3, tá? Então, nós precisamos aqui descobrir, tá certo? Quanto que vale as pressões, temos nas alternativas aqui, temos o valor da constante de pressão também, tá? Então, vamos fazer conta. Vamos começar calculando as pressões parciais. Então, ó, a pressão do gás A é a fração molar do gás A vezes a pressão total, tá? Que, novamente, como na questão anterior, é 6 atm. Como que eu calculo a fração molar do gás A? É o número de mols do gás A pelo número de mols, o quê? Total. Então, vamos calcular. O primeiro gás, o SO2. Então, ó, a pressão do gás SO2 vai ser número de mols do gás SO2, 0,2. Dividido pelo número de mols total desses gases na mistura em equilíbrio, tá? Então, ó, eu tenho 0,2 de O2, 0,8 de O2 e 1 de SO3, vezes a pressão total, que é 6. Então, isto aqui ficou 0,6 atm. A mesma coisa para o gás oxigênio. Número de mols do gás oxigênio, 0,8. Então, 0,8 dividido pelo número de mols total, tá? Então, ó, 0,2 de SO2, 0,8 de O2 e 1 de SO3, vezes a pressão total, que é 6. Então, nós temos aqui, ó, 2,4 atm. E agora, a pressão do SO3. Eu tenho 1 mol dividido pelo número de mols total, que é o 0,2 mais o 0,8 mais o 1, vezes a pressão total, que é 6. Isto aqui deu 3 atms. Quanto que vale a constante baseado na pressão? Então, produto em cima, os reagentes embaixo. Então, vai ficar, ó, a pressão parcial do SO3 ao quadrado, né, dividido pela pressão parcial do SO2 ao quadrado, vezes a pressão parcial do gás oxigênio. Como a gente já tem as pressões parciais, só substituir. O SO3 vale 3 e está ao quadrado. A pressão do SO2 vale 0,6 ao quadrado e a pressão do gás oxigênio é 2,4, tá? Fez essa matemática toda aí, deu igual a 10,4. Vamos descobrir, então, pessoal, a resposta. A pressão parcial do oxigênio é a metade do SO2. A do oxigênio é 2,4 e do SO2 é 0,6. Então, não é. Letra B. A pressão do parcial do SO2 na mistura em equilíbrio é igual a 0,6. Do SO2
é igual a 0,6. Então, tá aqui a resposta, ó. Letra o quê, pessoal? Letra B. Meus lindos, lembre que a questão 18 nós resolvemos na videoaula. Se tu tem alguma dificuldade, volta na videoaula e veja a resolução novamente. Tchau, meus lindos!